Olá, cursista! Vamos dar início a mais um módulo desse curso. Seja bem-vindo ao módulo 4. Esse módulo tem duração de 20 horas, porque ele requer um pouco mais de tempo e de dedicação por tratar de projetos educacionais baseados em Olimpíadas Científicas, com foco no estímulo à resolução de problemas. Nesse módulo você vai conhecer quais as estratégias de ensino baseada em desafios reais, oriundos das Olimpíadas Científicas. Vai conhecer também exemplos de projetos e desafios para aplicação na educação básica. Então é um módulo bem prático, voltado para projetos educacionais. Ao final desse módulo, vocês vão elaborar um plano de aula, considerando a seguinte situação hipotética. Sua escola participa das Olimpíadas Científicas de Matemática e desenvolve projetos em sala de aula, voltados para a resolução de questões de provas de anos anteriores para a OBMEP. Além disso, utiliza metodologia ativa de aprendizagem baseadas em problemas, as chamadas ABP, como ferramenta de ensino para os estudantes. Então, com base nessa situação, vocês vão elaborar um plano de aula. E aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre a proposta dessa formação. Durante os estudos para a construção desse curso, foi pensado numa proposta, que ela seja capaz de desenvolver uma cultura de resolução de problemas envolvendo as questões das Olimpíadas nas escolas a partir da criação de projetos. Então, esse é um momento de reflexão que eu trago para vocês, para você, cursista. É um momento que a gente pode estar agregando conhecimento dentro das práticas pedagógicas. Por que isso? Acredita-se que os estudantes eles precisam ter essa oportunidade de participarem dessas competições, dessas Olimpíadas Científicas. Mas como que eles vão participar dessas Olimpíadas, dessas competições, se eles não foram preparados para isso? Então, os projetos educacionais eles têm esse viés de preparar o estudante para uma determinada avaliação. E eu coloco aqui avaliação como num sentido amplo. Não é somente aquela avaliação realizada pelo professor em sala de aula. Eu falo de exames nacionais que abrem portas para os estudantes chegarem aonde eles mais desejam chegar. Então, esses projetos, como a resolução de questões em sala de aula, eles podem estar voltados para provas do IFRN, por exemplo, preparar os estudantes para realizar provas do IFRN, por exemplo, provas do ENAD, provas do ENEM, o próprio PISA e as Olimpíadas Científicas. Então, trazer para a sala de aula a oportunidade desses estudantes poderem participar de provas, de exames, de questões, experimentar as questões de anos anteriores para preparar esses estudantes para a sua vida acadêmica. É essa reflexão que o módulo 4 traz para o cursista. Eu digo, e eu já disse em outras oportunidades, que hoje eu sou uma pessoa apaixonada pelos fundamentos da computação. Por quê? Os fundamentos da computação, eles estão presentes em todas as disciplinas, consequentemente em todas as Olimpíadas Científicas. E aí, se você traz um pouco mais para a sua realidade, você percebe que os fundamentos da computação, eles estão presentes em todas as situações, problemas do nosso dia a dia. E aí eu poderia passar 1 hora, 2 horas citando situações, problemas do nosso dia a dia que precisam dos fundamentos da computação para serem resolvidos. Mas aí o referencial curricular, o anexo complementar da computação traz de contribuição para a educação? É que nas situações do nosso dia a dia a gente não percebe que está usando os fundamentos da computação para resolver qualquer situação. Mas na educação, na prática educativa escolar, como a gente sabe, os conteúdos
As habilidades, elas são estruturadas e sistematizadas. Então, por esse motivo, eu trago a computação não como uma forma de programar. Não estou falando de programação, eu estou falando da computação como uma ciência, que hoje é assim que é tratada a computação, como uma ciência. Então, buscar os fundamentos da computação é uma prática importante para a construção do ser, do cidadão, para a vida, uma vez que os fundamentos da computação eles estão presentes em todas as situações do nosso dia a dia. Por isso, hoje, eu digo que sou uma pessoa apaixonada pela computação. Mas volto a dizer, a computação não pelo ato de programar, porque não é essa a intenção da computação no currículo. Não é para ensinar os estudantes a programar, mas é para fazer ele pensar criticamente, porque a computação na BNCC, posta como ela está nas habilidades, ela é capaz de criar, de transformar o ser passivo num ser ativo, engajado na construção do seu próprio conhecimento, protagonista do seu pensamento crítico, analítico, de um pensamento mais estruturado e reflexivo. Por quê? Os fundamentos da computação, eles proporcionam esse desenvolvimento no ser, né? Então, esse módulo 4, ele traz essa proposta de projetos, fazer uma reflexão sobre projetos, trazer as Olimpíadas para dentro da sala de aula, para poder preparar os alunos, seja ele para qual for o exame que ele vá prestar. Então, essas habilidades, elas são necessárias e aí elas estarão sendo testadas nessa formação, nesse módulo 4, tá? Então, eu digo que se essa formação conseguir fazer você refletir sobre a importância que as Olimpíadas e o pensamento computacional têm na educação, eu me dou por satisfeita e feliz. Saio dessa formação agraciada, tá? Então, eu fico por aqui pelo módulo 4, teremos ainda o módulo 5, vocês terão o módulo 5 ainda, e eu quero agradecer desde já pela escuta e vamos seguir em frente com os estudos. Tchau, tchau, até o módulo 5.